Hoje eu vou mostrar para vocês a diminuição da altura desse bonsai que foi feito há algum tempo atrás e qual que é a segunda etapa dessa diminuição. Então, quer saber como é que é feito detalhadamente? Segue aí no vídeo com a gente. Olá amigos e amantes da arte do bonsai, aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes, com esse Acer Kaedé lindo, também chamado de Acer Tridente, que alguns meses atrás eu fiz um alporque para poder diminuir a altura do nosso bonsai, e hoje a gente vai transformar essa planta aqui em duas, e todos os detalhes vocês vão conferir agora no nosso estúdio, então vem comigo. Esse Acer aqui, galera, é uma planta bem bacana, que tá no estilo Chocan, né? Que é o ereto. E é uma planta muito alta. O bonsai, a gente tá numa fase agora de compactação. Então a gente vai dividir essa planta em duas. Até porque a gente ganha dois materiais para trabalhar. Eu não tenho muito Acer. Então é uma forma de você aumentar a quantidade de plantas no seu viveiro. Eu queria deixar um recadinho pra galera que é muito afobada. Esse pessoal que quer ver vídeo de 2, 3 minutos, meu canal não é para vocês, tá? Bonsai é uma arte que envolve filosofia, envolve fisiologia das plantas. Então, se você é uma pessoa que não tem paciência, que quer ver coisas em 2, 3 minutos, infelizmente, esse canal não é para você. Meu canal é para instruir as pessoas, para ajudar elas a crescerem como pessoas. É um canal de estudo. Então, infelizmente, se você gosta de... Carioca do Gás. Então, se você é um cara muito afobado e não quer aprender a ter paciência, me desculpa, se desinscreve do canal, porque isso não vai te levar a nada. Só um recadinho, porque tem muita gente que reclama aqui nos comentários: mas Neto, seu vídeo é muito comprido. Gente, o vídeo para eu fazer, eu demoro mais de 1 hora, 1h30, dependendo do vídeo, às vezes até 2 horas. E eu edito para fazer ele em 10, 13 minutos. Então, meu vídeo não é comprido. Mas se você não tem paciência, eu também entendo e respeito a sua opinião. Fica a dica aí. Bora pro Acer, né? Quem gostar, gente, já sabe, deixa aquele like pra gente. Ó, essa planta, eu já tinha aramado ela, abaixado os galhos, porque o Acer cresce todo pra cima. Então, eu vou cortar esses arames aqui, porque o Acer, ele marca muito rápido. Então, galera, fiquem espertos quando você aramar um Acer, um ligustro, uma caliandra. São espécies de crescimento rápido. O Acer é crescimento médio, tá? Mas caliandra e ligustro é muito rápido. Procure usar alicate de arame para poder cortar os arames dos seus bonsais aramados, porque é muito fácil você marcar a casca. E é isso que a gente não quer. Essa planta aqui, eu caprichei na adubação orgânica dela. Dá um ligo como é que fica de musgo, de erva daninha. Vira uma beleza, viu? É normal isso, tá, gente? E essa planta aqui, ela foi limpa tem alguns meses, acho que uns 2 meses mais ou menos, mas não tem jeito. Quando a gente trabalha com adubação orgânica, as ervas daninhas vêm babando para aproveitar aqueles nutrientes. Então essa limpeza tem que ser constante. Se você não quer ter trabalho com ervas daninhas, de ficar tirando, não tenha bonsai. Essa é a minha dica, porque é uma constante na sua vida. Às vezes eu subo lá no viveiro e eu fico lá, tirando erva daninha lá. Às vezes vou falar com algum amigo, vou falar com a minha esposa no telefone, eu tô lá conversando e tirando a erva daninha.
Quem me conhece, quem já veio no viveiro, sabe que isso aí é uma constante na minha vida. Essa planta aqui, ó, eu tinha definido a frente dela e eu vou ter que fazer sujeira. Flávia, depois você não me xinga, viu? Que eu vou fazer sujeira aqui. Pode xingar sim. Então, galera, eu tinha definido essa... Ih, o Thor tá bravo. Essa como a minha frente. Só que, na verdade, a nossa frente vai ser essa agora, ó. Por isso que eu já posicionei esse galho pra cá. Apesar de ter uma cicatriz feia aqui, essa vai ser a nossa frente. Acho que dá pra ver aí, legal, né? Vocês que têm plantas e tem problema de umidade na casa de vocês, sempre tenham essas escovinhas para poder tirar esse musgo que fica grudado no seu bonsai, tá? Esse musgo na casca não é benéfico para o bonsai, faz mal. Os bonsais não. Os acers, galera, eles são originários do Japão, o Acer Kaide, né? O tridente. Então, é da família das caducifólias. Inclusive, esse vídeo pode até se tornar uma aula sobre Acer. Posso até ir falando tudo, o que eu sei sobre os Acer. Muito trevinho aqui. Então, eles são originários do Japão. São uma espécie de crescimento médio, como eu disse para vocês. O substrato que eu uso nos meus Acers é o 50-50, que é 50% caqueira, 50% substrato vegetal. Isso aí que vocês estão vendo na imagem. Eu uso esse substrato aqui nos meus Acers, estou me dando bem. Ó, pra você ver o vigor que tá essa planta. Essa planta eu estou trabalhando o nebari dela já tem mais ou menos uns 3 anos, 4 anos já mais ou menos. Então tá ficando com aquele patamar bem bonito, bem radial. E a adubação dessa planta eu faço a cada 45 dias. Então, uma vez a cada 45 dias, Thai Gold ou Eco Adubo, eu uso esse material aí. Torta de mamona, farinha de ossos também é bacana de você usar. O problema é que dá erva daninha pra caramba, né? É só você manter limpo o seu substrato. A rega dos Acers, gente, ela tem que ser feita diariamente, salvo naqueles dias que chove muito, sabe? Aí você não precisa regar. Se a chuva for pouca, dá uma regadinha no seu bonsai que é primordial. Outra coisa, Acer, para quem está da Bahia para cima, Ceará, Bahia, o Norte e Nordeste, eu não recomendo comprar essa espécie, porque ela precisa de um inverno rigoroso. Isso é uma característica da espécie. Ela precisa de um inverno para poder entrar em dormência e cair suas folhas e depois voltar na primavera com a brotação dela normal. Muita gente compra Acer e aí quando recebe em casa fala: ai, morreu minha planta, me mandaram morta. Não. Às vezes você comprou uma planta e essa planta foi enviada no outono, no inverno, e é normal, viu? Ela ficar peladona nessa estação. Por exemplo, vocês podem ver que aqui a gente tem uma massa foliar bacana e aqui, ó, tá caindo as folhas. Porque eu fiz o alporque nessa planta. Quem não sabe o que é alporque, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é a divisão de plantas. Por exemplo, você pega uma e transforma em duas, você cria raiz. Vou deixar aqui um vídeo bem bacana para vocês assistirem na descrição aqui. Então vou deixar o link para vocês. Então eu fiz o alporque e olha o que aconteceu. A planta entrou em colapso. Acho que pela falta de nutrientes ela pensou que estava no outono já. E essa parte de cima começou a cair folha. A gente está mais ou menos uns 20 dias de entrar no outono, então eu tenho que fazer esse procedimento de divisão o mais rápido possível para poder a planta poder enraizar até o inverno. Que a gente ainda tem uns 4 meses para chegar no invernão aqui em
São Bernardo do Campo, no Riacho Grande. Então eu vou correr contra o tempo. Bom, eu falei da rega, da adubação, a característica dela. E poda. Poda tem que ser feito constante, tá? É uma espécie que precisa de bastante poda, porque o crescimento dela é vigoroso. A aramação dela, como eu já disse, tem que ficar antenado, tem que ficar bem antenado, porque somente aqui no Brasil o crescimento dela é intenso, porque a gente não tem um inverno tão rigoroso. Então você tem que ficar antenado. Coloca o arame, geralmente por volta de 60 dias, você já pode tirar esse arame. Então fica bem esperto, fica olhando. 30 dias, o arame marcou, vai lá, arranca o arame e arama de novo. Não pode ter preguiça, tá? O Acer, ele mais ou menos você vai transplantar ele uma vez a cada 2, 3 anos. Quando você quiser trabalhar o nebare da sua planta, aí você tem que fazer uma vez por ano. Por exemplo, no ano passado, eu não fiz o transplante dela. Eu vou fazer esse ano porque a gente precisa corrigir o posicionamento das raízes, que o crescimento radicular dela é muito grande. E a gente precisa estar sempre de olho, porque alguma raiz vai crescer mais forte e a outra vai ficar mais fraca. Então você corta essa mais forte e deixa essa fraca ganhar força. Essa é a minha dica. Então, cada 2 anos, 3, você pode fazer o transplante. Se você quiser trabalhar o nebare, faça anualmente, que assim você ganha um nebare fabuloso pro seu bonsai. Bom, agora eu vou dividir essa planta aqui, porque tá na hora, né? Esse é o pork, foi feito alguns meses atrás, tá? Normalmente, em 100 dias, você já pode retirar, porque é uma espécie que aceita a multiplicação por alporquia e por estaquia. Então, por exemplo, se você pegar um galho igual a esse daqui, ó, lá pro mês de outubro, novembro, ó, como é que você faz? Corta as ponteiras, corta as folhas e você pega areia grossa e coloca numa garrafa PET. Essas garrafas de Coca-Cola mesmo, faz os furos embaixo, coloca areia de construção ali, essa areia mesmo que você acha aí na rua, deixa umas 2 folhinhas e espeta mais ou menos assim uns 5 dedos aproximadamente e deixa ali. Depois de mais ou menos uns 100, 120 dias, esse galho cria um monte de raiz e você transplanta para um vaso, para uma bacia, para você deixar essa planta crescer e ter mais plantas no futuro. Então, o método de propagação dessa espécie é estaquia e alporquia. Tem muita gente que vende semente de Acer na internet. Gente, é enganação pura. Os Acers aqui no Brasil não germinam. Inclusive eles falam o Acer Maple azul, o Acer azul famoso, né? Tão polêmico. Gente, é enganação, não existe Acer azul, tá? Eu nunca vi nenhuma planta azul até hoje, nenhuma árvore, né? Então fica esperto com essa enganação, não caia nessa. Maple azul não existe. Tô enganando vocês. Vamos dividir aqui, né? Essa criança. Vou pegar aqui, ó. Eu não posso estragar esse galho. Então, esse serrote aqui, gente, é um serrote muito afiado, que é vendido na loja do ABC do Bonsai. Ele é fininho, então ele cabe em qualquer buraquinho. Mas pode ser usado qualquer outro serrote, tá? Tenta não lascar a casca. Segura bem a planta, vai devagarzinho com o serrote. Gente, não liga o barulho não, que tá em reforma aqui, hein? Aê! Olha que belezinha. A gente tem uma... Que foi, molecão? Que foi? Ô, gente, o Toro hoje tá numa carência que eu vou te falar, né, moleque? Eu tô carente, pai. Eu tô carente. Ih, meu molecão. Que foi? Que você tá desse jeito? Que você olha a murcha? Que você não pode subir pra fazer xixi? Moleque. Pra quem não conhece, galera, vem cá. Pra quem não conhece, isso aqui é o meu molecão. O Thor. Ai. Eu sou o moleque do meu pai. Né? Gente, adota um cão, tá?
O Thor, ele era um menino abandonado, que ele tem um probleminha, que ele não aceita outros animais. E ele foi adotado algumas vezes, mas ele mata os outros bichos que estão com ele. Ele não aceita. Ele tem um problema de socialização, sei lá como é que chama. E ele não aceita nenhum outro animal. E ele veio pra cá, né, Thor? Já faz um tempão que você tá comigo, né? Então fica aí, vai. Bom, depois que a gente faz... Não vai deixar eu gravar não, moleque? Depois que a gente faz esse corte, aqui ó, a gente tira esse plástico. Cuidado para não danificar as raízes, tá bom? Como a gente colocou musgo, formou uma capa de musgo aqui, gente. Olha que belezinha. Então, galera, sela essa ferida. Isso aqui é uma ferida, tá? Sela o mais rápido possível. Eu vou deixar de molho no Super Thrive essa parte de baixo para ganhar mais força ainda, para criar mais raízes e a gente ganhar uma planta bonita no futuro. Ô Thor, o que você quer aí, moleque? Essa pasta cicatrizante, se você quiser fazer na sua casa, tem um vídeo meu ensinando a fazer. É só digitar pasta cicatrizante ABC do Bonsai aí, que ela é show de bola, galera. Dá pra você fazer na sua casa. Dá um trabalhão, tá? Já vou avisar que você vai ter que ir atrás dos ingredientes corretos. É, né? Mas se você quiser comprar ela prontinha, tem na nossa loja do ABC do Bonsai. Esse material é show de bola. Agora a gente vai deixar secar essa pasta. O legal é que agora que a gente fez... Embaixo da mesa ninguém vai ver, né? O legal é que agora que a gente fez essa poda, provavelmente vai vir mais alguns brotos aqui. E inclusive, por isso que eu já serrei na diagonal, para poder ver algum broto que vai para cima. Provavelmente vai sair algum broto por aqui, ou vai sair atrás. Se sair atrás, a gente corta, acerta a cicatriz para o lado oposto, para ficar escondido. Então essa é a minha dica quanto aos acers. Fica antenado nisso. Bom, aqui agora ó, eu fiz um corte para corrigir. Será que dá para ver aí na câmera? Ó, tinha um tocão aqui, eu fiz um corte para corrigir. Esse corte tem que ser selado também, gente. Madeira exposta não pode acontecer. Se for mais grosso o corte que uma caneta Bic, tem que selar. Se você não selar, entra água e água com madeira não combina. Apodrece. Bom, aqui eu já tinha feito uma aramação de escolha de galhos. Eu já vou começar a trabalhar um pouquinho essa aramação aqui. Opa, tô vendo cochonilha de carapaça dura aqui, hein, cara? Isso não é legal. Eu já vou fazer um posicionamento de galhos aqui. E vamos ver se dá pra entrar com aramação também. Uma dica bacana, principalmente pra galera que tá começando agora, é quando você fizer a poda do seu acer, fica esperto com a adubação, tá? Por exemplo, como eu tô fazendo uma podinha aqui, eu evito colocar adubo rico em nitrogênio, que seria o osmocote, esses adubos químicos. Toma cuidado com a quantidade. Quem me falou isso foi o Sérgio Siqueira, e eu não esqueço isso nunca. Um abração, Sérgio. Tamo junto. O Sérgio é um grande bonsaísta brasileiro, aqui de São Paulo. Admiro muito o trabalho dele, é show de bola. Então, galera, o acer, eu evito ao máximo usar osmocote nele. Porque osmocote no acer faz o entrenó ficar gigantesco. E isso a gente não quer, a gente quer entrenós curtos ao máximo. Para poder a planta ficar bonita. Quem não souber o que é entrenó, eu vou explicar aqui. Ó. Entrenó é a distância entre uma gema e a outra.
tá? Então, o entrenó do Acer, ele tem que ser o mais curto possível, para ele ficar bem ramificado. Senão o entrenó vai ficando grande, para você ramificar, o galho fica muito comprido. Então a gente deixa o galho ficar menor. Quanto menor o galho, mais proporcional fica para o nosso bonsai. Essa parte de baixo, o que eu vou fazer agora? Vai direto para o sol. Vai diretamente para o sol esse cara. E eu vou colocar o nosso famoso Thai Gold para poder ganhar bastante ramificação aqui embaixo. Ok? Então essa parte de baixo aqui, inclusive tem um galho nascendo para baixo que eu não quero ele. Adiós, adiós amigo, desculpame, pero a mim não me sirve. Ó, lá vai eu falar espanhol. Um saludo a todos os amigos argentinos, uruguayos, peruanos, venezolanos, colombianos, que tanto, los españoles también, que tanto le gustan de mi trabajo. Y como decimos acá en Brasil, estamos juntos, amigos. Gran saludo. É legal, galera, que tem muita gente que fala espanhol que acompanha o canal do ABC do Bonsai. Por isso que eu tento falar pausadamente, para eles poderem entender também um pouco do que a gente fala aqui. Bom, deixei o máximo, os galhos do Acer, assim, a gente está sempre tentando imitar a natureza. Então se você olhar os Acers na natureza, eles não crescem para baixo igual os juníperos. Ou eles crescem para o lado ou um pouco para cima. Ou para o lado ou um pouco para cima. Nunca igual um junípero, que é lá para baixo o galho. A gente não faz isso nos Acers. Então, fiquem antenados na natureza. Ok? Bom, a parte de baixo tá bonitinha. Agora a gente vai fazer a adubação dela e sol. O máximo de sol possível. Agora, vamos cuidar da parte de cima da planta. Essa cicatriz é muito grande, galera. A gente tem que cuidar. Eu vou passar daqui a pouco, porque senão vai fazer uma melequeira. Primeiro, eu vou fazer uma poda. Esses galhos, tem alguns que estão muito compridos, então a gente encurta eles. Porque agora não tem mais nutriente vindo da raiz. Então a gente dá uma encurtada. Por favor. Esse aqui é o substrato. Obrigado, Flávio. Esse é o substrato 50-50. Metade caqueira e metade substrato vegetal. É o que eu uso aqui, é o que eu tô me dando bem. Então aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso, a gente tem um galho comprido que bifurca. A gente não quer galho reto. A gente vem e corta. Os galhos muito compridos a gente corta. Porque essa planta não vai ter tanto nutriente assim. Ela vai demorar uns meses para poder se reestabelecer. Quando a gente faz um trabalho desse, é normal caírem as folhas, tá? Porque a planta está se protegendo, galera. É que ela não tem cabeça, nem mente, mas por dentro dela ela tá falando, gente, ferrou. Cortaram a nossa boca. Vamos priorizar o básico. Então muitos galhos vão morrer. Morrer não, ela vai eliminar. É difícil uma planta morrer, tá, galera? Porque ela já tem raízes aqui embaixo no alporque. Então é bem difícil morrer. Aqui a gente vai eliminar os galhos que a gente quer, que a gente não quer, na verdade. E sempre tentar ganhar o máximo de movimento possível. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem um galho que vem pra cá, depois ele vem pra cá. E tá vendo que tem um galinho... Deixa eu tirar essa folha aqui, ó. Tá vendo que tem um galinho que tá fazendo essa curva aqui, ó. Então, esse outro galho a gente elimina. Sempre dando acabamento pra planta poder fechar e cicatrizar. Do jeito que eu fiz aqui, ó. E sela com pasta. Sempre, tá?
quanto mais movimentos a gente ganhar nos galhos, melhor, sempre. O bonsai é movimento, é linha de tronco com movimento. Então não adianta você ter plantas retas. Quanto mais movimento a gente conseguir, melhor. Muitas vezes a gente consegue movimento com arame e muitas vezes isso não é possível de acontecer. Então a gente vai na poda. Jabuticabeira é um exemplo clássico. Se você tentar passar, ganhar movimento só no arame, é difícil. Então a gente entra com a poda neste caso. Essa planta aqui não dá pra gente definir a frente dela. Então a gente vai colocar ela no vaso, qualquer posição. Pode ver que eu estou usando um vaso bem largo, para ter bastante substrato. Se você quiser colocar numa bacia, pode ser usado também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora, aliás, a segunda, né, porque a gente já podou, a gente vai selar essa raiz, esse buraco aqui, ó, para não entrar água. A pasta cicatrizante ABC do bonsai também é indicada para as raízes, ok? Para los amigos que hablan espanhol, castellano, este proceso acá se llama acodo. Acodo. Acá en Brasil nosotros llamamos de alporque, acodo aéreo. Bom, raiz selada, agora a gente vem aqui, coloca um pouquinho de substrato, bem pouquinho, no vaso, e espalha bem. A gente quer ganhar, nesse caso aqui, raízes, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai afundar o máximo a nossa muda, o máximo. Pode fazer isso aqui, ó, coloca no substrato para já ir grudando, para você evitar raspar. Então a gente vai colocar essa planta no meio do nosso vaso. E essa planta não tem raiz. Como que você vai prender ela? Gente, dá um jeito de prender essa planta para que ela não fique movimentando. A partir de uns 15 dias aproximadamente, essa planta começa a criar raízes capilares. E as raízes capilares são muito, mas muito sensíveis. Então a planta não pode ficar balançando com o vento. Então você tem que dar um jeito de amarrar essa planta no vaso. Ó, que nem eu, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar uma volta no tronco do meu pré-bonsai. Tá vendo? Dá uma voltinha aqui. E vou fazer o contrário aqui, ó, para dar sustentação. Não precisa prender, apertar, que nem a gente aperta com a raiz, tá? É só para a planta não ficar se movimentando muito, ok? Não precisa apertar muito, não. Porque isso aqui, depois de uns 90 dias, a gente tira, tá? E se você deixar isso aqui muito apertado, a planta vai sofrer, porque vai marcar ela. Então, tá presa, é o suficiente. E agora, a gente corta esse arame. Mas, Mac, eu consegui amarrar no meu vaso plástico. Gente, faz o jeito que der. O importante é a planta ficar bem presa. Tá ok? O importante é essa planta não ficar se movimentando. Eu tô achando que esse substrato não vai dar. Eu acho que não vai dar mesmo não. E agora o processo é o seguinte. Eu achei que o substrato tinha dado, mas não deu não. Eu completei com caqueira por cima. Para poder... Uma coisa que vocês precisam entender. Quando a gente quer raízes laterais, você tem que compreender que 1 centímetro dessa linha aqui, ó, não vai crescer raiz. Nossa linha do substrato, 1 centímetro para baixo,
não cresce raiz. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que subir o máximo o substrato para a gente ganhar as raízes de cima, porque senão só vai nascer raiz embaixo e não é isso que a gente quer. A gente quer o máximo de raízes por cima e laterais. Então o que eu vou fazer aqui agora é o nosso famoso e completo e show de bola, amigo, é o nosso Super Thrive, que tem 1,5 litro de água mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Um pouquinho a mais, né? A gente vai colocar o Super Thrive aqui, mexer a água. E a gente vai colocar o musgo esfagno. O musgo esfagno é muito utilizado em orquídeas, galera, para poder... Ô, Thor, deixa eu gravar, Thor. Muito usado em orquídeas e é fácil de encontrar pela internet. E você acha em floricultura, também perto da sua casa. Se vocês não estiverem achando, tem na nossa loja virtual e tem no Mercado Livre também, que a gente vende por lá. Aproveitar o frete um pouco mais barato. Então a gente vai colocar o musgo aqui. O musgo é o que a gente usa para fazer a porquia. E a gente vai colocar... Deixa eu fechar esse Super Thrive, que se cair isso aqui é caro pra caramba, gente. O Super Thrive, ele é caro, porém ele rende demais. Então vale a pena você ter na sua casa. Se tiver alguma planta debilitada, você usa ele, ajuda a dar vigor. Então como a gente quer raiz bem pra cima, eu vou colocar o musgo aqui bem espalhadinho. Que é, Thor? Tá carente hoje, meu moleque. Então eu vou fazer uma volta aqui, ó, em volta do tronco, para poder segurar um pouco da umidade do nosso bonsai. A gente vai colocando aqui, vai espalhando bem. O musgo é primordial quando você faz um transplante severo. Ele ajuda a segurar umidade no seu bonsai, no vaso, na terra do seu bonsai. E isso é imprescindível, porque quando a gente corta muitas raízes, e se o substrato secar muito rápido, você pode perder a sua planta. E sem contar que quando o substrato ele é novo, quando você vai fazer as primeiras regas, normalmente começa a sair substrato para todo lado, né? Então o musgo ele ajuda a conter quando o substrato é novo, até ele dar uma compactadinha, dar uma baixada e zaz. Então aqui a gente já cobriu o nosso substrato. Vou fazer uma rega bem bacana dessa planta e vocês vão acompanhar a evolução dela daqui a alguns meses. Então, se você quiser ver essa planta no futuro, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, porque eu vou atualizar ela daqui uns 2, 3 meses, por aí. A gente vai entrar no outono agora, não sei como é que vai vir a brotação dela, vamos esperar a reação dessa planta. E eu espero que ela reaja muito bem. Os cuidados que a gente tem que ter com essa planta agora, que eu faço aqui, tá? Cada bonsaísta age de uma forma, eu ajo dessa forma e me dou bem. Lembrando que tudo que eu falo aqui nesse canal, tudo que eu faço é testado e eu gosto de dar mastigado para vocês. Por isso que fica um assunto um pouco extenso. A adubação a gente vai começar daqui uns 90 dias mais ou menos. 90 dias marca aí, a gente começa a adubação. E a gente vai aplicar Super Thrive uma vez a cada 15 dias, 10 dias, para a planta poder pegar bastante força, bastante vigor e a gente poder trabalhar ela no futuro. Esse Aster Caidé vai ser um chorrinho, vai ser uma planta pequena. O vaso vai ser bem menor do que esse. Esse é um vaso de treinamento. E é um vaso que estava parado aqui, do Jorge Ribas, um vaso bem lindo por sinal. Então é uma planta que no futuro vai se tornar um chorrinho. Quem não souber o que é chorrinho, são os bonsais pequenininhos, acho que até 14 centímetros, se eu não me engano. Não, peraí. Eu acho que é isso mesmo. Bom, vou deixar escrito aí. Então, no futuro, eu vou atualizar essa planta para vocês. Beleza, galera? Para você que ficou até aqui, um abração e até domingo.
no próximo vídeo. Tamo junto!